Venho aqui, como de hábito, tratar com você de assunto político importante neste momento relativamente grave para a República Brasileira, que é a abertura da sessão na qual começam a pronunciar os seus votos decisivos os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com o depoimento do relator do processo contra o chamado golpe, que é o ministro Alexandre de Moraes, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça e atualmente ainda ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você gostar do comentário que eu vou fazer sobre o comentário dele, sobre o voto dele, sobre a decisão dele, você dá um like. Se você não for inscrito no canal do Zé Neumann Pinto do YouTube, se inscreva e dê o like, tá? Estou aqui à sua disposição para expor a minha opinião. Na minha opinião, o Alexandre de Moraes tinha como seu primeiro objetivo mostrar aos colegas do Supremo que ele continua firme nas suas convicções de que realmente houve uma tentativa violenta de dar um golpe de Estado pelo então presidente Jair Bolsonaro, depois que viu frustradas as suas expectativas de vitória eleitoral, e também que isso implica um crime coletivo. Eu tenho dificuldade de entender essa noção de crime coletivo, porque eu sempre soube que o crime é individualizado, segundo a legislação penal brasileira. Mas quem sou eu para discutir com o ministro do Supremo, aquele que vai fazer o último julgamento de tudo, o último julgamento, inclusive, dessas pessoas que não terão direito a ter um outro juiz, como tem qualquer cidadão. Como, por exemplo, eu tenho o direito de ir ao primeiro julgamento, aí, não concordando com o juiz de primeira instância, ir aos tribunais regionais para discutir se o juiz tinha razão ou não. Não. Os 8 réus do chamado núcleo crucial, do golpe, entre aspas, né, não terão esse direito, não terão o direito que qualquer cidadão tem, né, incluindo o Bolsonaro, que foi presidente da República. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, para você entender bem, deu o voto que dele se esperava, que é um voto de condenação total e um voto que inclui nas penalidades a agressão ao patrimônio público, inclusive tombado no domingo 8 de janeiro, muito tempo depois de 7 dias depois, 8 dias depois do presidente não ser mais o Bolsonaro, mas o Lula, inclusive nomeou o general Gonçalves Dias para impedir o quebra-quebra no Palácio, né? Pois é, então o Bolsonaro gastou 5 horas no seu voto para convencer os colegas, principalmente. Em particular, o colega Luiz Fux faz parte da primeira turma. Eu já acho um absurdo que, já que está havendo o julgamento, que o julgamento seja na primeira turma, um julgamento que pode condenar penalmente um ex-presidente da República, teria que ir para o plenário do Supremo. Aliás, manifestação que já foi feita antes por outros ministros do próprio Supremo, incluindo o presidente Barroso. Mas seja feita a vontade do Alexandre, que ainda convence os seus colegas, né? Eu acho que num voto dado com algumas batalhas contra a língua portuguesa e a história do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes repetiu uma estratégia que ele estabeleceu para esse voto. Depois de ouvir, né, os advogados de defesa dos réus, ele resolveu rebater a inocência de um por um. Ou seja, dessa forma, ele consegue resolver aquele problema de que o crime pode ser individualizado mesmo quando ele é coletivo, né? E de defender ardorosamente o combatidíssimo com uma combatidíssima colaboração de Mauro César.
Mauro César Cid, né? O delator do processo, né? Pois é, o ministro foi bastante cáustico, por exemplo, em relação ao ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, cujo advogado quis usar uma tática de coitadinho e tal, contra o ministro o advogado de defesa do general Augusto Heleno, que também mereceu uma citação especial dele, mas ele fez uma acusação genérica de todo mundo, dizendo que todos participaram desses crimes desde julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023. Partindo desse pressuposto, eu queria colocar aqui alguns esclarecimentos. Por exemplo, ele citou o exemplo da Noite da Agonia, a famosa noite em que o imperador Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte que haveria, né, começou a funcionar no primeiro reinado no Brasil, e prendeu os constituintes, invadiu com tropas a Constituinte, etc. Eu não entendi a conexão da ligação dele com esse fato, até porque o Dom Pedro não foi punido por ter dado um golpe contra a Constituinte que ele mesmo convocou. Mas de daí? Eu aqui talvez não seja inteligente o suficiente para alcançar certos raciocínios bastante complicados, complexos, né? Além disso, eu percebi uma coisa, como eu sempre percebo nesse processo e em outros julgamentos do Alexandre e do Supremo em geral, que é a ausência de citações da Constituição que eles tanto defendem. Afinal, eles estão condenando, e o voto do Alexandre foi taxativo, condenatório contra os 8, por todos os crimes, menos um, liderança. Esse foi reservado só para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois a história do Brasil no dia 3 dias depois da independência, né, terceiro dia após a comemoração da independência, foi devidamente, teve a história distorcida, ou eu compreendi mal, mas o que eu compreendi foi isso, que ele não entendeu a Noite da Agonia, tentou se corrigir, não conseguiu ao longo do negócio, mas isso aí não é nada, comparado com o fato de que todos os argumentos que ele usou baseiam-se exclusivamente nos artigos 29 e 259L e 259M do Código Penal vigente. O Código Penal vigente, eu já estou cansado de falar aqui, mas evidentemente não chega aos ouvidos de nenhum ministro do Supremo, é de 1940, ou seja, do primeiro ano da ditadura de Getúlio Vargas. Ou então, Jair Bolsonaro e os outros réus estão sendo condenados com base em legislação penal da ditadura do Estado Novo de Vargas. Numa situação... E olha, o autor, quem inspirou o Código Penal de 40 foi o famoso Chico Ciência, uma gozação. O nome dele é Francisco Campos, um mineiro, que era uma espécie de porta-constituição do Getúlio, né? O Chico Campos indicou o Zé de Alcântara Machado, que fez o código, mas ficou muito pouco satisfeito com ele, como o próprio Getúlio. Getúlio não gostava, chamava de monstro a Constituição que ele fez à força, né, de 34, depois que derrotou os paulistas de 32, depois de ter dado o golpe, né, em 30, e ter esmagado a rebelião paulista a favor da Constituição em 32,
o Getúlio adotou a Constituição de 34, mas só ficou satisfeito quando deu o golpe do Estado Novo e o Chico Ciência criou uma Constituição só para esse golpe, que acabou com os estados e tal. E é deste golpe que resultou a inspiração do julgamento, né? Não quero dizer que seja inútil ou ilegal, porque simplesmente ele nunca foi modificado completamente, né? Mas é um documento de inspiração. Naquela época, em seguida o Brasil entrou na guerra contra a Itália e a Alemanha, mas todo mundo sabe da simpatia que o alto comando do Estado Novo, Getúlio, presidente, Dutra e Góes Monteiro, comandantes militares, eram nazistófilos, né? Eram fascistófilos, como eram Hitler e Mussolini, né? Pois então, a Constituição, que é citada como o alvo da defesa de um regime que tinha um presidente eleito pelo povo, e a íntegra do Supremo Tribunal Federal, são os verdadeiros defensores da democracia, continuadores da democracia, muito embora haja contestações bastante sólidas a respeito não apenas da constitucionalidade do governo federal, né, que aliás é um governo que desobedece à lei fundamental do Montesquieu, que é o da convivência entre poderes, e estabeleceu a conivência entre poderes, do qual Lula, Hugo Mota e Alexandre de Moraes são partícipes, né? São aqueles que mandam no jogo, né? O voto do Alexandre foi um voto firme, e ele tem mais um deslize histórico para corrigir. Quando ele vai argumentar a favor da integridade da Constituição, ele cita, en passant, um fato que já é muito posterior ao fato, a data limite do julgamento, que é 10 de janeiro, que é um fato que aconteceu quando Donald Trump sancionou o próprio ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que não é uma lei de colonização. O Alexandre de Moraes disse que que os golpistas estavam querendo instituir o seu regime, um regime de um presidente imposto pelas Forças Armadas, mas as Forças Armadas não concordaram, para colonizar o Brasil, entregar o Brasil nas mãos e na cabeça dos Estados Unidos da América, do direitista Donald Trump. Eu não posso nem criticar tanto o ministro, apesar de ser uma coisa que foge completamente ao julgamento, e que até do ponto de vista temporal, que ele faz tanta questão de citar todas as datas. A sanção da lei Magnitsky é uma sanção em homenagem a uma vítima da ditadura russa, o advogado Magnitsky, pelo presidente negro democrata Barack Obama, para não facilitar a vida de fraudadores dos exemplos claros de democracia, de direito para todos, dos Estados Unidos da América do Norte, da qual também foi presidente, o agora Donald Trump, que aplica as sanções. Mas a sanção foi criada pelo Obama, né? Pois mas isso aqui eu deixo como a primeira contribuição para você raciocinar sobre o que está acontecendo, e vou ficando por aqui, direto ao assunto interno.